Boa tarde, 1h33. Muito obrigado pela sua audiência. Eu tenho certeza que você vai ficar comigo, né? Comigo e com toda a equipe do Gazeta Entrevista. Você já sabe aí as formas como você pode acompanhar o programa pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E tem o WhatsApp, o 99989-1042. Por meio desse WhatsApp, eu espero que você coloque a sua dúvida, faça a sua crítica. Enfim, fale aquilo que você entende que tem interesse público. Só quero que você coloque, por gentileza, o seu nome e o nome da sua cidade ou o nome do seu bairro. É importante você dar identidade à sua fala. Perfeito? Nós vamos conversar nos 2 primeiros blocos do programa de hoje com o secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura de Rio Branco, o professor Jonathan Santiago. Vamos, inclusive, com o Jonathan, vamos lembrar alguns aspectos da entrevista passada que ele nos deu aqui, que ele falou a respeito de decisões que a Prefeitura tomou para tentar induzir o crescimento, o fortalecimento de determinados segmentos da nossa economia. Falamos do setor de panificação, falamos do setor moveleiro, não é? Como é que está isso aí? Afinal de contas, daquele dia até hoje, o que mudou efetivamente? Quais foram as decisões que foram para frente? O que já tem de concreto? E também o setor de têxtil, né? Indústria têxtil, ligado aí à confecção dos fardamentos, do uniforme da rapaziada. Tá bom? Mas não é só sobre isso, tem a questão da greve também. Mas antes de conversar com o Jonathan, eu peço que o Lala aperte o biloto aqui, que tem uma situação que eu gostaria de detalhar. É o seguinte, eu gostaria que você, se tiver tempo, entre no site forumdoacre.org.br. Se você forumdoacre.org.br. Eu vou explicar rapidamente que bicho é esse aí? forumdoacre.org.br. Bom, rapidamente. Você já viu em diversas entrevistas que o governador do estado dá, os secretários de estado, quando eles dão alguma declaração, principalmente ligada à área de planejamento, à área de economia, eles falam assim, olha, porque a Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais, disse isto, disse aquilo, a Fundação Dom Cabral está fazendo tal estudo em relação ao Acre. Antes era a Fundação Getúlio Vargas, aí agora o Acre descobriu a Fundação Dom Cabral. O que é isso? São escolas de economia ou centros de consultoria que oferecem serviços aos estados. E os estados contratam ou não contratam esses serviços, não é? E essas escolas de economia ou esses centros de estudos em consultoria de política pública e tudo, eles fazem diagnósticos das situações regionais, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Perfeito? E isso custa dinheiro. Isso custa muito dinheiro. Não tem problema, porque fazer diagnósticos é algo importante. Agora, forumdoacre.org.br, qual é a novidade que tem aí? E aqui eu já parabenizo a iniciativa do José Adriano, o presidente da FIEAC, que aliás está devendo uma conversa aqui com a gente, ele que tem um novo mandato agora, né, à frente da federação, por iniciativa, sobretudo, né, claro, não é só do Adriano, mas ele acaba representando o grupo. José Adriano entendeu que a nossa Universidade Federal do Acre, a UFAC, a Escola de Economia da UFAC, pode ser, deveria ser, inclusive, mais valorizada pelo poder público local. E aí a Federação das Indústrias, por meio do Fórum Empresarial de Desenvolvimento. O que vai acontecer? O Fórum Empresarial deve ter um bocado de dinheiro, não é muito, comparado ao que é gasto na Fundação Dom Cabral e outras fundações de abrangência nacional. Claro que o valor é bem mais modesto, mas já é o início, entende? Fazer com que a nossa Universidade Federal do Acre, ela gere os dados, ela
pesquise e ela formule os dados. Isso tem um valor imenso. Vai qualificar ainda mais a juventude que é formada ali naquela escola de economia. Isso sem contar que são pessoas que vão falar da economia do chão que estão pisando. Do chão que estão pisando. E sendo bancados, custeados por uma instituição daqui também. Então isso tem um valor muito importante e aqui eu reconheço a iniciativa, parabenizo o Fórum Empresarial e também a Federação das Indústrias do Acre por essa iniciativa, por valorizar a Universidade Federal do Acre, valorizar os professores da Universidade Federal do Acre, da nossa escola de economia. Nós não podemos ter uma espécie de... Sei, a gente fica, às vezes, supervalorizando o que vem de fora e, às vezes, esquecemos daquilo que está aqui, perto da gente. É uma espécie de, sei lá, de subdesenvolvimento intelectual, né? Parece que já está entranhado na gente. Não, com todo o respeito com as pessoas que não são daqui, que se vêm de fora, não tem nada. O que eu estou querendo dizer é que nós temos expertise, nós temos pessoas aqui que têm talento suficiente para promover conhecimento, para produzir números, dados com confiança, para serem usados por gestores públicos daqui. Isso que é importante. Parabéns pela iniciativa. Então, forumdoacre.org.br, você já vai ter uma primeira fotografia. Eu estou fazendo essa referência porque o forumdoacre.org.br já tem o primeiro relatório lá. Claro que certamente não é o mais completo, mas você já tem um rumo das coisas ali. Vale a pena, vale a pena. Professor Jonathan Santiago, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, eu agradeço aqui o convite, é muito bom estar aqui com você, esse programa aqui com grande audiência. Professor, me diga, o senhor foi surpreendido pela greve dos servidores da educação no município? Nós fizemos 3 encontros, 3 reuniões, né, com os sindicatos, com o Sinteac, que congrega tanto professores como o pessoal de apoio, né? Isso. Nós temos no município, no estado, né, 2 sindicatos, o Simproac também, que no caso dele só o professor. E onde tinha as pautas de reivindicações, aquilo que foi possível, né, dar encaminhamento, que eles tinham lá a pauta de servidores de 40 horas, que queriam uma resolução, condições melhores de trabalho nas unidades escolares onde se faz a merenda, e o município vem melhorando os ambientes, e queria um ticket, alimentação de R$200 e reajuste salarial. Reajuste 14,95. Exatamente. Na informação deles, na compreensão de como o Estado estendeu aquilo que foi para o professor, estendeu para o apoio, eles gostariam que o município também o fizesse. É desarrazoada essa ideia? Ela mostra alguns aspectos. Primeiro porque o município já deu reajuste para o apoio esse ano, né? O município já... Quando nós assumimos, o servidor de apoio, ele ganhava R$969, isso referência inicial, né, a nível 1. E o prefeito, junto com a equipe, determinou que nós fizéssemos um estudo para elevar esse vencimento do município para um salário mínimo, digno. E nós elevamos para, através dos estudos, R$1.400. Então, todos os servidores de ensino fundamental é R$1.400, ensino médio R$1.500. Estabelecemos isso baseado aí nos patamares, visto o salário mínimo nacional, e isso foi tecnicamente possível. Para a educação, para os apoio da educação, isso já ampliou. A partir de janeiro de 2023, passou o que era 1.400 o fundamental para 1.500 e o que era médio, que era 1.500, passou a 1.600. Além de uma gratificação, né, que eles chamam de gratificação de incentivo, aprendizado, que ela era dada anualmente, mas devido à pandemia não foi possível devido a não ter tido essa avaliação. Então o prefeito entendeu isso, não, já vamos dar independentemente, e a gente antecipou de janeiro de 2023, que seria a partir de janeiro de 2023, para maio de 2022. E aí foi feito. Então esses reajustes, né, falando somente de vencimento base, representou a implementação de 57%. Então, reduzimos a jornada de trabalho de 35 horas para 30, porque aí você também
amplia o valor da hora, né? Então, coloca assim, é um valor baixo, se falar somente em vencimento base. Lógico que ele não recebe só isso, porque tem os adicionais, né? Gratificações e títulos. O prefeito entende que sim, nós entendemos o município que sim, mas a gente entende que já teve um avanço. E ao longo desse restante de mandato do prefeito, a gente pretende fazer implementações, mas não nos moldes em que o sindicato gostaria. Então, o que é que o sindicato nos apresentou? O não nós já temos, então vamos atrás do sim. Então, essa política de vou tentar 10 e se eu levar 1 já estou satisfeito, né? A gente não pode trilhar nesse sentido, sob pena de irresponsabilidade com os gastos com a folha. Então, a gente tem equacionado 37%, quando nós assumimos, hoje a folha está nos patamares de 45,5%, justamente porque ampliou, né, esse gasto com a folha. E a educação não é diferente. Só um dado para entender, o Fundeb, que a lei determina em torno de 70%, hoje o município gasta 100% com folha e complementa com mais 30 milhões. Gasta 100% com folha, ainda mais... 30 milhões é completado. Então, o valor que vem do Fundeb, em 2021, recebemos 139 milhões de Fundeb, gastamos 150 milhões com a folha, então complementamos com 11 milhões. Hoje essa complementação está em 30 milhões. Então, ou seja, houve uma valorização, seja do servidor professor, licenciado, como pessoal de apoio. Mas a gente reconhece, é suficiente um servidor de apoio ganhar ali na faixa de 2.500, 2.400, a gente sabe que é baixo, não é um valor considerável. A gente sabe disso, mas se colocar do que se iniciou, do que o prefeito Bocalhon recebeu, que era 969, inicial a nível 1, e hoje ele chega a R$ 1.500, mais a gratificação de R$ 100 de PEC GIA, que é essa gratificação de incentivo, nós estamos falando de 1.600. Então ele cresceu, percentual 57%. Quando o Bocalhon chegou na festa era 900, e agora está em 1.600. Exato. 1.600. Conversei hoje pela manhã com a presidente do Sinteac, professora Rosana Nascimento, e ela me informou o seguinte: até quarta-feira, até amanhã, o prefeito Tião Bocalhon pode evitar a greve. E aí? Você acha que tem ambiente ou o que o sindicato apresentou é aquilo ou não é? É sim ou não? Então acho que não vai ter conversa. Então é o seguinte, o município está disposto sempre à conversa, mas a conversa não pode ser nesses patamares e que eu já tenho não. O que vier de lá é lucro, né? Eu tenho essa questão do ticket, né, de R$200 que é o pedido. O município não vai atender uma categoria, um grupo específico, sob pena de ter que estender isso para todos os demais. Essa é a política, né? Nós encontramos na educação o servidor, todos os demais servidores de apoio das demais secretarias trabalhavam 30, só a educação era 35. O Bocalhon também está errado. Por que a educação tem que ser 5 horas a mais do que os outros para ganhar a mesma coisa? Não, vamos equilibrar, vamos trazer todos no mesmo patamar. Se você sobe de 30 para 35, você teria que ampliar o valor. Então vamos reduzir o pessoal de apoio da educação de 35 para 30. E aí a gente traz a igualdade em horas trabalhadas, né? Então, essa perspectiva, além da implementação dos salários, e as gratificações que eles limitaram até 20, a gente ampliou para 25. Então, foram pequenos ajustes que você vai, no total, ele amplia, no total da carreira, né? Então, o sindicato está nessa política, que ela não é uma política boa. Eu sei que eu já estive do outro lado como advogado de sindicato. Então, você chega e diz, não, nós já temos, vamos lá tentar alguma coisa porque o município tem dinheiro. De fato, o município tem. Houve um fechamento de torneiras em algumas situações que não eram interessantes. O município fez a sua economia, mas o município vem gastando esse dinheiro já, né, com os programas que o prefeito vem anunciando, o Renova Rio Branco, o Recupera Rio Branco, né, o Recomeço, as compras municipalizadas, né, agora só com a arrumação de rua foram em torno de 30 milhões. Então, esses recursos que o município vem economizando não é só para implementar em folha, embora tenha sido feito. Nós saímos de 37% na receita corrente líquida do município para 45,5% em 2 anos e meio. Então, ou seja, valorizando o servidor. Tem aqui uma pergunta do Didi da Baixada. Eu não sei se é bem uma pergunta, Didi. Você está querendo fazer uma provocação aqui ao secretário Jonathan? Vamos lá. Eu gostaria de saber do secretário, só agora que o prefeito começou a trabalhar, e até se o prefeito ainda está andando no seu Palio 2013, acho que não, né, o Didi?
até porque os acrianos já sabem que vamos ter a segunda e terceira via. Esse ambiente que o Didi está colocando aqui, porque aqui é um ambiente completamente integrado já ao ambiente de campanha. Como é que está isso na gestão? Nas negociações com os sindicatos, você já percebe uma contaminação do ambiente, ô Jonathan? Então é o seguinte, a nossa perspectiva e visão baseada não só no empírica, mas nas pesquisas que nós temos internas, a gente tem um nível de servidores públicos, né? Nós temos aí uma credibilidade, até pela implementação e valorização das carreiras de uma forma geral, e aí de 80% a 85%. Você não vai agradar a todos, isso é óbvio, né? Mas a gente tem essa percepção da participação dos servidores em eventos, o voluntariado dessa participação. Agora, o seu telespectador, quando ele coloca, nós tivemos um primeiro ano que, eu não sei se ele recorda, mas nós tivemos a pandemia, né? Então, no primeiro ano a gente recebeu o orçamento da gestão anterior, que ficamos engessados, e até maio de 2022, ou seja, maio do ano passado, nós trabalhávamos com duas perspectivas. Planejamento, o que é que nós iríamos estar fazendo aí ao longo dos 2 anos seguintes, e Covid. Vacina. Era vacina, como é que vacinar e imunizar a sociedade. Então essa foi a grande preocupação do prefeito, a imunização. E foi isso que foi feito. Maio do ano passado, com a implementação dos planos e já boa parte aí do planejamento concretizado, começamos a implementar, abrir os processos licitatórios, né? Então, toda a gestão, seja ela no município, estado, união, se trabalha fortemente terceiro e quarto ano, quando é um primeiro mandato. Então não existe, ele assumiu, já vai trabalhar, vai começar com obra no primeiro... Não existe isso, eu acompanho política... Sim, porque você herda um orçamento que não foi você que decidiu. Primeiramente, aí você tem que fazer o seu PPA, né, que você faz no segundo, falando durante 5 anos, que pega o primeiro ano da gestão subsequente. Então o prefeito, quando ele assume naquele mandato em qual ele inicia, a época de trabalhar é terceiro e quarto ano. E é o que nós estamos fazendo. Terceiro e quarto ano, terceiro agora muito forte, ano que vem muitas obras, né? São aí do Recupera Rio Branco 30 milhões, do Asfalto Rio Branco, que o prefeito vai estar lançando agora em agosto, setembro ali, a gente concluindo a fase de contratações, já está em andamento. É o grande problema? E é o grande esforço para tentar resolvê-lo? Buraco? É um dos, né? É um dos. A sociedade tem chamado muita atenção, é de conhecimento da Secretaria de Infraestrutura, né? Que é um gargalo realmente a questão dos buracos. Foi feito um trabalho pela EMURB nos 2 primeiros anos de gestão, mas pequeno, ainda em torno de 1.300 ruas, mas com a contratação de 9 empresas, mais a EMURB 10 e para o Asfalto Rio Branco, devemos ampliar esse quantitativo de empresas contratadas. Então, terceiro ano é o ano de começo a trabalhar realmente na infraestrutura. As licitações dos 2 viadutos, que o pessoal tem dúvida, estão andando. As empresas já estão cotadas, a gente deve concluir... Eu não sei se eu fico alegre ou triste com isso, Jonathan. Não, fico contente, né? Também são nessa ordem de 25, 35, 40, 60 milhões. A ponte do Judia, né, que já é todo ano, toda a alagação cai, aquela ponte de madeira, ela vai ser uma ponte agora de pré-moldada, uma ponte de concreto. Também já a licitação, nós estamos na fase aí, em torno de 60%, 50% da fase do processo licitatório. E aí mais uns 40 para concluir, depois da assinatura de contrato e iniciar a obra. O prédio do RB Prev, que são 20 milhões, o prédio na Avenida Ceará também já iniciou, já estão na fase de escavações. Então são obras que o município tem feito com recursos próprios e que tem fomentado o comércio, a indústria local, porque são empresas que ganharam aqui, são empresas locais. Vamos falar sobre algumas coisas que nós deixamos encaminhadas na última conversa. A última conversa que você veio aqui foi sobre, para a gente dar uma divulgada no concurso. Quero saber como é que foi esse concurso, como é que foi a adesão e outras situações também. Como eu disse, né, as áreas de indústria têxtil, o moveleiro e a panificação, como é que a Prefeitura de Rio Branco aqueceu esse segmento? Depois do intervalo, o secretário Jonathan reforça a conversa conosco aqui.